Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que vêm seguindo aqui o canal Abia Yala, isto é, Comunicação Popular Nômade Pluriversal. E a partir do dia 24, segunda-feira que vem, vai ter, vai se efetivar, vai se efetuar um evento muito importante para os povos originários, não apenas do Brasil, como de toda a América Latina e também do mundo inteiro. Trata-se do acampamento Terra Livre, que reúne milhares de povos originários das mais diversas etnias do Brasil e também de países como a Bolívia, Peru, inclusive Estados Unidos, Canadá e também das Europas, da Ásia, da África. Esse acampamento Terra Livre tem por finalidade visibilizar as problemáticas, as demandas e os impasses dos povos originários aqui no Brasil. Agora, muito mais é, em virtude da conformação, né, daquilo que nós conhecemos como Ministério dos Povos Originários, inédito no Brasil e também em grande parte da América Latina. Não existe, de fato, um ministério que trate expressamente assuntos que tenha a ver com os povos originários nos mais diversos tópicos institucionais, ou seja, tanto na saúde, tanto na educação, no direito à terra e também em qualidade de denúncias vão sendo levadas para Brasília, não apenas para a parenta Sônia Guajajara, que hoje ocupa justamente uma dos postos principais de defesa dos povos originários, né? A importância do ATL, desse evento que vai começar dia 24 e se dará por fim dia 28 também do mês em curso, mas vai deixar profundas eh, reflexões e também proposituras que possam incidir na realidade de muitas comunidades que ainda, inclusive atualmente, no atual governo, ainda acontecem nos interiores dos muitos estados do Brasil, principalmente aqueles onde os recursos hídricos, minerais e naturais estão sendo disputados por grandes empresas multinacionais, grandes corporações, a fim de dar continuidade à colonização que nós estamos vivendo aqui no Brasil desde 1500 e no caso das Américas, né, desde 1492, né? É, essa mobilização começou em 2004, né? E hoje já está na 11ª edição, né? A mobilização teve como lema, o ano passado, né, a retomada do Brasil, a demarcação das terras e também o aldeamento da política, né? O ano passado foi em tom de protesto, eu estive lá, né? E esse ano vai ser um ano de projeção das demandas, dos impasses, das reivindicações, das pautas dos diferentes povos que habitam esse país, para dar continuidade à demarcação de terras, né, e a criar novos dispositivos legais para impedir agressões e violências que nós temos sido testemunhos, principalmente nesses últimos 4 anos, né? Historicamente, essa mobilização tem o intuito de combater os ataques perante os povos indígenas e a violação dos seus direitos, como eu falei antes, relacionados aos campos da saúde, da educação, da terra, dentre outros. Nesse movimento se fortalece o coletivo e se exige a escuta das plurivozes, das diversas vozes, origens, raízes, né, onde estão ancoradas as vidas e os direitos de povos milenares que provam, além da existência e além da sobrevivência,
que vidas indígenas importam e que também, junto com essas vidas indígenas, vidas humanas e não humanas também estão em jogos e permeia toda a nossa política atual, inclusive a nível mundial, né? O ATL vai ter também, quem fala aqui está pensando em poder cobrir o evento através do canal Abiayala, né? E esse canal vai ter justamente a disponibilidade de poder estar com as principais figuras, as principais personalidades que estão à frente dessa luta, como é o caso da parenta Sônia Guajajara, a parenta Joênia Guapichana, parente Terena e outras mais que estão tanto nos órgãos administrativos, legais, como também dentro da alta institucionalidade federal da República Federativa do Brasil, carinhosamente chamada de Pindorama ou Pindô Marahá, né? Esse ATL, esse encontro de povos, né, é parte da história e da formação cultural do país e do continente. Além da riqueza cultural, associada aos diversos modos de vida, às línguas, aos saberes, às ciências tradicionais, os povos indígenas são reconhecidos como os maiores guardiões e guardiãs das florestas, não apenas do Brasil, como do mundo inteiro. Quer dizer que é, o extermínio ou a tentativa de extermínio dos povos indígenas no Brasil, se tivesse em curso ainda hoje, supondo uma eleição diferente da qual nós participamos e fomos testemunhos, nós estaríamos vivendo, então, os rescaldos da colonização que começou a 12 de abril de 1500 no Brasil, né? A dramática situação dos povos Yanomamis já evidencia a negligência não apenas do governo anterior, sino de outros governos que passaram, que não deram a devida atenção e que tivemos que passar por todo esse processo para poder organizar o que nós estamos chamando uma retomada de terras, território e territorialidade, né? É, nós sabemos que, inclusive, com o censo do ano passado, o número de indígenas em contexto urbano, aliás, o número de indígenas autodeclarados aumentou e muito em relação ao censo de 2010. Isso aqui é muito importante frisar, porque até 2010 ainda se pensava que os indígenas já não existiam mais e que apenas poderiam estar em alguns cantos muito específicos, como nas florestas, nos meios dos igarapés, dos rios e talvez em algumas localidades muito remotas dos grandes centros urbanos em alguns estados do território nacional, né? É, por causa da situação dos Yanomamis, com repercussão internacional, nacional, internacional, e através das plataformas de educação, através das plataformas de comunicação, redes sociais e muitas outras formas, eles foram visibilizados e o assunto chegou aos altos poderes, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o que causou um desconforto, não apenas em grande parte da população brasileira, sino também da população mundial preocupada com as questões meioambientais e climáticas, que nós estamos sendo testemunhas, né? Os territórios indígenas, segundo o MAP Biomas, estão entre as principais barreiras contra o avanço do desmatamento no Brasil. Nos últimos 30 anos, segundo o MAP Biomas, pode pesquisar aqui no www, nos últimos 30 anos, as terras indígenas perderam mais de 2% da área de vegetação nativa, né, transformando-se em áreas, inclusive, privadas, né? E as áreas privadas perderam muito menos.
né? Segundo a ONU, os povos originários são hoje os maiores defensores, guardiões e guardiãs, não apenas das florestas, como também dos mananciais, dos mangues, das nascentes dos grandes rios e canais. O que faz que esse acampamento Terra Livre, esse evento que vai acontecer a partir da segunda-feira que vem, é de suma importância não apenas para os povos originários, como para toda a sociedade. É importante para os bebês, para as crianças, para nós adultos e para que as condições de reprodução de vida interplanetária continuem seu ciclo vital sem todos esses aprontamentos que houveram, principalmente nesses últimos anos, devido não apenas à intervenção da mão do homem branco para obter terras de forma ilícitas ou sem lisura e, deste modo, barganhar resultados dentro do âmbito das lucratividades, dos grandes lucros das grandes empresas que não apenas exploram a Amazônia, como, por exemplo, a indústria farmacêutica ou a indústria aeroespacial, sino também tudo o que conforma o extrativismo e a, eh, a posse de terras e territórios que apenas se tornam recursos, ou melhor, se tornam coisas para que essas grandes empresas ganhem em cima, inclusive sem pagar tributação, fazendo com que os grandes proprietários dessas grandes empresas, como Pioneer, como John Deere, como Cargill, dentre outras, continuem ganhando muito dinheiro, ficando multibilionários às custas da morte, da vida e também da espécie humana. Eu faço um chamado aqui para o meu canal para que vocês compartilhem, deem um like, comentem e façam seus apontamentos sobre essa importância relevante que tem esse evento e a necessidade de maior visibilidade, porque não é um evento para nós os indígenas, o evento é para vocês, é para suas famílias, é para começar a reflexão de uma mudança de paradigma, dos modos de ser, de pensar e de agir no mundo. Isso aqui é uma reflexão que vos deixo para que comecemos a tomar consciência cada vez mais que não apenas dependem dos guardiões, das guardiãs das florestas, dos rios, senão e também que é um compromisso e uma responsabilidade de cada um de nós de adquirir modos de ser, modos de pensar, que não estejam mais na esteira desse tipo de economia financeira que nós estamos vivendo ainda hoje, mesmo com o novo governo de coalizão, e também não impele a que os governos do mundo comecem a chamar atenção para essa modificação do paradigma ou de paradigma que nós chamamos também de descolonização. A descolonização subjetiva e institucional de todas as formas de organização social hoje está implícita na questão da defesa dos povos originários, dos quilombolas, das aldeias dos pescadores, de todas as pessoas que trabalham na terra, dos camponeses, do pequeno agricultor, a agricultura familiar, das pessoas que estão nas periferias, das pessoas que estão nas zonas especiais de interesse social nesse país, das pessoas que estão fazendo agroflorestas, projeto de bioconstrução, as pessoas que estão pensando outras formas diferentes de produzir sem danificar mais a terra e a nossa atmosfera. Eu deixo essa mensagem aqui para vocês. Desde já, agradeço muito que vocês compartilhem esse vídeo e comecem a acompanhar, a partir da segunda-feira, 24 de abril, um movimento denominado Acampamento Terra Livre na sua 11ª versão. Muito obrigado, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem for assistir esse vídeo e eu deixo os meus auês e que nossos ancestrais guiem os nossos caminhos. Como se diz em Tupi,
Aoitekatu Xerua.